Abra sua Bíblia comigo. Glórias a Deus. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Amém. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos ou figuras para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Abre agora comigo em Hebreus, capítulo de número 3. O escritor, ele diz, no capítulo 3, versículo de número 14, diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até
até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, repita comigo, nós, porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Acabamos de ler a tua santa e soberana palavra. Palavra essa, Senhor, que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Fala com teu povo. Leva a nossa mente cativa a ti, Senhor. Ó Pai, tira toda distração, tira todo o cansaço, tira todo o mal-estar, tira toda a preocupação. Ó Pai, em teu nome, e aqueles irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, sejam também abençoados pelo Senhor através da tua palavra. Que venhamos diminuir e que o Senhor cresça e faça o teu querer para a glória do teu nome. A igreja assenta-se dando glória a Deus, misturando com aleluia, porque Deus é Deus que merece toda adoração. Aleluia. Eu quero nessa noite falar subordinado ao tema entrando para o repouso do Senhor. Culto missionário, em que as igrejas, nos dias atuais, se preocupam muito em fazer missões, e é o dever da igreja, porque Jesus deixou estabelecido e escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor nos fala que quando veio o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, Lucas escreve dizendo que aqueles que estavam reunidos foram cheios da virtude, do poder que vinha do Espírito Santo, para que eles pudessem então ser um instrumento nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo os capacitava e eles não tinham mais medo
do que o homem poderia fazer a eles, mas eles agora cheios dessa virtude, revestido com essa virtude do Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho conforme Jesus havia dito que iria acontecer. Começai-vos em Jerusalém, ampliai-vos para Judeia, ampliai-vos para Samaria e alcançai-vos os confins da terra. Porém, o Senhor ministrar ao meu coração que a igreja também tem a sua função e o seu papel de não simplesmente alcançar ou desejar ou estar nos planos de alcançar os confins da terra, ou Samaria, ou Judeia, e esquecer de Jerusalém. Jerusalém é onde estamos. Jerusalém é a nossa família. Jerusalém são os nossos vizinhos. Jerusalém é pai, é mãe. Jerusalém é filhos. É aonde nós não podemos esquecer como igreja e servos do Senhor. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Não adianta ganhar os filhos dos amigos, mas não ter harmonia e relacionamento com o próprio filho em casa. Então, quando eu leio esse texto, que o apóstolo Paulo, ele deixa escrito, ele está nos falando algo muito importante. Ele está aqui nos alertando para a igreja naquela época, naquele período, a igreja de Corinto, mas está deixando uma janela em que eu e você nos encaixamos nela, que para entrarmos para o repouso do Senhor em Cristo Jesus, eu preciso deixar a cobiça, eu preciso deixar a idolatria, eu preciso deixar a imoralidade, eu preciso de deixar a infidelidade e principalmente a murmuração. Pastor Ronaldo, o que isso tem a ver com missões? Tem a ver que nós, como fazendo parte da Jerusalém de Deus, muitos podem perecer, muitos podem ter a promessa, escute bem isso, temos a promessa do nosso pai Abraão, temos a promessa que foi passada para Isaac e Jacó e nos alcança hoje, mas podemos perecer e não tomarmos posse da nossa salvação. Quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo, as escrituras nos falam que ele escreve a esta igreja de Corinto, mas permita-me te lembrar quem era o apóstolo Paulo. Ele que agora está escrevendo a igreja de Corinto, que escreve a igreja de Éfeso, que vai escrevendo aos Gálatas, que escreve aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Paulo está escrevendo, porém, ele que é o apóstolo dos gentios, ele era um perseguidor do povo de Deus. Quando você encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 9, você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Este era o Paulo. Saulo de Tarso, ele era um perseguidor do povo de Deus. Cidadão judeu, cidadão romano, mas Saulo,
ele tinha toda a influência, com cartas nas mãos, para perseguir o povo de Deus. E ele matou muito, ou permitiu a morte de muitos. E o primeiro mártir foi Estevão, em que ele concede a morte de Estevão, e eles lançam, diz as Escrituras, as roupas de Estevão aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor estava de olho nele. Saulo, que havia estudado aos pés de um homem muito culto e respeitado, chamado Gamaliel, aprendeu toda a história, achava ele estar fazendo algo bom diante do reino de Deus, mas a intenção dele não agradava ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala que indo ele prender aos homens escolhidos, aqueles que haviam sido cheios do Espírito Santo, ele encontra com o Senhor Jesus, indo para Damasco, e ali ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Saulo, ele não era diferente de mim e de você. Saulo, ele cai do cavalo e o Senhor pergunta para ele dizendo: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? As Escrituras nos diz que ele diz: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus, o ungido do Deus Altíssimo, o Cristo, o Messias, a quem tu persegues. De perseguidor passarás agora a ser perseguido. As Escrituras nos falam que as escamas que estavam nos olhos de Saulo, elas caem através da oração de um homem de Deus. E Deus, ele está colocando isso nas minhas e nas tuas mãos, e é o papel da igreja nos dias de tirar as escamas dos olhos de muitos que estão longe do caminho do Senhor e que estão perseguindo a obra de Deus. Olhe para o teu irmão e diga para ele: você precisa se esforçar. Você precisa ser um Ananias nos dias de hoje, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, revestido com o Espírito Santo sobre a tua vida, para fazermos a diferença nos dias de hoje. A palavra do Senhor nos fala então que Saulo, mudado, transformado, ele passa agora, com todo o seu conhecimento, a pregar as Escrituras, a falar de um Jesus, de um Deus que ele havia encontrado no caminho de Damasco. A vida dele muda, e então Paulo começa as suas viagens missionárias. E a igreja de Corinto, que é uma das cidades da Grécia, que situava próximo de Atenas, a capital da Grécia, Paulo ficou ali por 1 ano e 6 meses, juntamente com Silas, em sua segunda viagem, e com Timóteo, seu companheiro, que ele escreve lá as 2 cartas. Paulo, ele fica 1 ano e meio, e ele observa aquela cidade, porque a cidade de Corinto era uma das metrópoles, era uma cidade poderosa, mas era uma cidade totalmente adúltera, uma cidade suja, uma cidade que tinha a Grécia, cerca de 30 mil deuses estranhos. 1 ano e meio o apóstolo Paulo, ele está ali, e ele olha aquela cidade, e ele vê que o culto prestado ali é a deuses estranhos. O apóstolo Paulo, ele olha para aquela cidade
e vê uma cidade que poderia ter ali uma grande igreja fundada. O apóstolo Paulo olha ali e vê que aquele povo é um povo que está preso à idolatria, é um povo que tem por deuses do amor, que Vênus para os romanos e Afrodite para os gregos, que eram sacerdotisas que se prostituíam nos templos ali em Corinto, na cidade. Paulo, ele olha a situação e ele diz: este é o local apropriado para fazer missões. O apóstolo Paulo, ele olha com a visão de um homem de Deus, com um homem cheio, um homem que não está olhando os obstáculos, e ele está dizendo: esta cidade precisa de um Deus verdadeiro para fazer com que esses 30.000 deuses estranhos se prostram diante dele. Aleluia. Diga glórias a Deus e aplauda o nome do Senhor. Esse é o nosso papel, é o papel da igreja, é o meu papel e o teu papel, em que as pessoas nos dias de hoje, eles querem abrir uma igreja nos melhores lugares. Ninguém quer abrir uma igreja nos cantos, nos locais difíceis. Mas Paulo, ele olha a situação e ele diz: este local é um local apropriado. Paulo, ele funda a igreja. E ele continua a sua missão: ganhar almas para o reino. O apóstolo Paulo, ele não se prende àquela igreja em si. Ele segue fazendo missões e levanta ali, ele que agora é um apóstolo dos gentios. E a igreja de Corintos era uma igreja que todos eram gentios convertidos. Aquela cidade predominava o homossexualismo, predominava tudo que era blasfêmia diante de Deus. Muitos que se converteram na igreja de Corinto eram pessoas que praticavam o homossexualismo e que praticavam o adultério, a prostituição. Mas eles tiveram um encontro com o Senhor. A vida daquelas pessoas começaram a mudar. Começou a haver uma transformação. Então o apóstolo Paulo, quando ele está em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, ele recebe cartas dizendo que a igreja de Corinto, a igreja em que ele mesmo escreve, relatando no capítulo 1, no versículo de número 7, que não faltava nenhum dos dons para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou o seu ministério com os 9 dons que a Bíblia nos revela. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele está dizendo: havia na igreja de Corinto, no começo, no início, havia um povo hospitaleiro, havia um povo com o amor, havia um povo que tinha o domínio próprio, havia um povo que não existia inveja no meio deles, não existia cobiça, não existia infidelidade, um povo que não murmurava, um povo que tinha discernimento, um povo que tinha, eles olhavam e eles tinham a graça do Espírito Santo em línguas estranhas, em visões. Eles podiam e tinham os 9 dons. Mas quando Paulo, ele está lá em Éfeso, recebe a carta, igreja, depois de 4 anos, uma igreja que está